mostrar um pouco que a virtualização é muito bacana, você faz coisas muito legais e também ela pode acontecer alguns imprevistos, alguns probleminhas se a gente não planejar direito. A gente pode falar um de cada vez? Como Chitãozinho Chororó. Tudo bem. Virtualização no fim pessoal, aumento de serviços e servidores com um número menor de serviços físicos, economizando o custo total de hardware, eletricidade e manutenção. Virtualização, pessoal. Quantas máquinas a gente tinha aqui? Umas 5 aproximadamente. 5 máquinas, né? Mas em um local físico que ocupar quantas máquinas? Fisicamente, uma só. Tudo bem? Menor complexibilidade da infraestrutura física, cabos, suítes, eletricidade e contingente. Em 1999 saiu uma tese lá de Cambridge que um grupo, diga-se de passagem, com ideias bem revolucionárias para a época, eles queriam montar um grid que provesse qualquer tipo de serviço e que você conseguisse instalar remotamente. Daí que em 2003 eles tentaram sintetizar isso criando o Zen, porque a ideia em 99, não existia hardware para isso, mas a ideia com 2003 e 99 era que eles tinham a teoria em 99, mas eles precisavam criar um software para poder rodar nesse tipo de hardware que eles estavam usando na época. Na época não era hardware 32 bits, não era PC normal e tal. E poder rodar qualquer tipo de coisa. Então, nos primeiros testes que eles fizeram, eles começaram com a família BSD, Linux e uma versão do Windows que é disponível para quem é pesquisador para poder modificar, só que você não pode liberar o fonte. Em 2004, eles lançam a versão 2.0, que é noticiado nos principais fóruns, na lista do kernel, do Linux. Em 2005 é lançada a versão 3, que é praticamente a maioria das pessoas usam, que tem Live Migration, você consegue parar quase todos os recursos do VMware, os básicos pelo menos. E antes de a gente entender como que funciona uma estrutura virtualizada, a gente precisa entender como que um sistema, como que o kernel consegue se comunicar com o hardware, com um servidor comum, para depois a gente entender o porquê foram adicionadas alguns softwares para promover a virtualização de sistemas. Então, aqui é uma estrutura bem básica, isso aplica em praticamente todas as plataformas, de um servidor físico, onde a gente tem uma camada de hardware, sua placa de rede, seu processador, sua memória. Em cima desse hardware, a gente roda o kernel. Em cima do kernel, a gente vai rodar o sistema operacional propriamente dito, que seria a sua distribuição. E em cima da distribuição do sistema operacional, a gente vai rodar os aplicativos. Como isso funciona? Todas as requisições que um aplicativo faz, elas vão ser direcionadas para o kernel, e o kernel vai usar os recursos, vai requisitar os recursos do hardware. E quem vai fazer o controle dessas requisições é justamente o kernel. Ele vai controlar todos os acessos, todos os acessos ao hardware. O objetivo da virtualização é que os sistemas operacionais sejam isolados. Ou seja, um sistema virtualizado não pode se comunicar com outro sistema via kernel, e uma máquina física que virtualiza essas máquinas virtuais também não pode ter comunicação com elas. Aqui a gente tem um diagrama de virtualização, onde a gente adicionou uma camada. Essa camada, ela é o kernel propriamente dito, mas ela tem o kernel é muito modificado. Inclusive o kernel do Zen, ele é tão modificado que ele é praticamente um fork do kernel. Tão grande é o número de pads que precisa para colocar no kernel. O Zen, as máquinas virtualizadas, se você comparar com um servidor físico, tem uma performance muito semelhante, e você chega a perder muito pouca performance, cerca de no máximo 8%. Como as pessoas que estavam aqui, testemunhas, que tentaram dançar, não dá pra ter uma hora que chega o limite. Então, virtualizar sempre é muito legal. Principalmente a gente que está mexendo com tecnologia, você testar, subir, é muito bacana. Mas, na hora que você vai colocar esse tipo de ambiente em produção, ele é bem parecido com servidores físicos, como você vai dimensionar. Então, você tem que ter os dados dos serviços que estão operando. Você tem que olhar como é que é o uso de disco, como é que é o uso de memória, como é que é o uso de processamento. Para quando você virtualizar, não aconteceu o que aconteceu aqui, quando a gente tentasse colocar uma sexta pessoa,
não ia ter, a máquina não ia aguentar. Tem ferramentas mágicas aí no mercado que dizem assim, ó, você tem o seu servidor físico, eu vou, só coloco um agentezinho aqui, eu vou lá, replico, boto tudo na máquina virtual e roda, beleza. O vendedor te vende assim, só que na hora que você vai olhar, você começa a falar, pô, mas tem alguma coisa errada, cara. Tá mais lento. Isso aconteceu comigo algumas vezes, porque a gente foi, até o Teles lembra disso, a gente foi, vamos subir 2 bancos de dados aqui nas máquinas virtuais e ver o que acontece. Banco de dados come muito disco e tem um processamento de I/O muito estúpido. Pois é, a gente sentou a máquina e destruímos o barramento dela, em modo de dizer assim, você via as mensagens do sistema dizendo que tinha estourado o barramento, não funcionava mais. Aí que a gente foi se tocar e falou, mas a gente devia ter coletado os dados antes. Devia ter planejado. Então é sempre assim, vocês vão virtualizar e colocar em ambiente de produção, sempre pense em planejar, sempre pense em botar uma estratégia antes de colocar em produção. Então, aqui a gente tem uma estrutura bem simples, mas é uma estrutura que vai ser aplicada em qualquer tamanho, qualquer dimensão de data center, de servidor, o que vocês imaginarem. O que eu pensei aqui? A gente pensou em 2 servidores físicos rodando Zen, e a gente pensou em 3 máquinas virtuais em cada um desses servidores. Tá? Vamos imaginar que cada uma dessas máquinas virtuais esteja rodando alguns serviços, e cada uma delas tem um dono. Tá? Então vamos supor que isso aqui é um data center, que você vendeu cada uma dessas máquinas aqui, você alugou para uma pessoa. Tá? Então o que acontece? As máquinas físicas que tem o kernel do Zen rodando, não é interessante que elas tenham um IP externo. Não é interessante que elas tenham um acesso direto à internet. Porque se um cara vier aqui invadir uma máquina dessas daqui, ele vai danificar todas as máquinas que estão acima dela, todas as máquinas virtuais. Virtualização não é que o pessoal vende, que é uma carne de vaca, sai fazendo. Tem um planejamento para fazer antes, um levantamento para fazer na tua estrutura, para poder fazer e colocar em produção de forma bacana e que funcione íntegro com a tua rede. Que é os micros que eles trabalharam para virtualizar, que é os micros do Hacker Team. Então era assim, pessoal. Nós temos cursos à distância na empresa, aqui na For Linux. E as pessoas precisam testar a aula, não é isso? Imagina uma pessoa que nunca teve contato com Linux, que vem aqui fazer um curso. Você apresenta um man userdel para o cara. O que é isso? Man userdel -r ele mesmo. Você apresenta RM, ele remove ele mesmo. Então a gente precisava primeiro pensar numa coisa que nós não tínhamos que dar tanta manutenção, mas ao mesmo tempo que ficasse bom, o ambiente ficasse bom para todos testarem. Foi aí que a gente pensou na solução Zen, vamos virtualizar e criar máquinas virtuais para eles. O problema foi, nós não dimensionamos a máquina corretamente. Então a primeira versão do nosso servidor explodiu. E a segunda também. E a terceira a gente está vendo que não vai explodir. A terceira, graças a Deus, a gente está mantendo. Por quê? A For Linux tem um número muito alto de alunos que acessam remotamente, são de outros estados, tem de outros países, precisam testar o Linux, tá? Às vezes o cara usa um Windows, ele tem o put instalado, ele precisa entrar remotamente aqui na empresa. Então a gente tem uma solução Zen que tem basicamente umas 200 e poucas máquinas, tá? E outro limite também é da LVM, a gente faz as máquinas pela LVM. Para cada VG a gente tem um limite de 250 partições, tá? Então isso, o acesso a gente vai tentando limitar. Você põe no Chrome, essa turma acessa aqui, acessa agora. Então é muito legal. Depois que a gente pegou e dimensionou e aprendeu direitinho como deve se trabalhar, fica redondo. Muito obrigado. Pessoal, para não estender, para a gente poder conversar, tomando uma cerveja, comer alguma coisa, vamos bater papo lá fora.